Conte Verde apresenta Alexis le pegó. Chile campeón. Chile campeón. Chile campeón. ¡Gol argentino! Argentino Di María Viejo nomás. Minuto da Copa América. Para agora, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Alô galera conectada nos canais Conte Verde, tudo beleza? Estamos na área para o Minuto da Copa América de número 20, o último capítulo, o gran finale da competição, trazendo tudo que rolou neste domingão, dia 14 de julho. Eu sou Vinícius do Prado, o cara que te acompanhou ao longo de toda essa jornada americana, e antes de começarmos este Minuto da Copa América derradeiro, aqueles recadinhos de sempre para você seguir o Conte Verde nas redes sociais, @ConteVerde_, e também apoiar o nosso projeto a partir de R$10 mensais, você já vai estar ajudando bastante, apoia.se/ConteVerde. E enfim tivemos o último ato da Copa América 2024, grande final entre Argentina e Colômbia direto de Miami, um jogo com alternativas, com alternâncias de domínio ao longo do jogo, e que no final, na prorrogação, após um empate no tempo normal, em 0-0, brilhou a estrela do artilheiro Lautaro Martínez e a albiceleste é bicampeã consecutiva e agora assume o posto de maior vencedora da Copa América em toda a história. Otra vez para Paredes. Adentro para Lo Celso para Lautaro, va Lautaro, va Toro, el Toro. Sí, carajo, Lautaro, gol, Lautaro, gol, Lautaro. Gol. Muchachos, Argentina campeão de América outra vez. A seleção alviceleste conquista aí o bicampeonato consecutivo da competição. Jogo disputado em Miami e que teve muita coisa acontecendo antes mesmo da bola rolar. Isso porque o jogo atrasou em quase 1h30 da sua previsão inicial por conta da dificuldade dos torcedores de ingressarem dentro do estádio lá de Miami. Muita gente com ingresso foi lá tentar, mas também muita gente sem ingresso. Teve uma superpopulação de torcedores tentando entrar e ingressar no estádio de Miami. A Conmebol e o governo lá local dos Estados Unidos não conseguiu fazer um esquema suficiente para conter esse excesso de público e fazer esse controle, de quem estava com ingresso e quem estava sem ingresso. E com isso, muita dificuldade, muito tumulto, empurra para a galera tentar ingressar no estádio. Então teve muitos problemas nesse acesso e por isso o jogo demorou quase 1h30 em relação ao seu cronograma inicial para que a bola pudesse rolar. Então, um fato triste aí que, de certa forma, trouxe algo negativo aí para a decisão da Copa América 2024. Passado esse incidente, em campo nós tivemos aí sim um jogo com várias alternâncias ao longo da partida. A gente pode notar que no primeiro tempo a Colômbia encaixou bem o seu esquema dentro da Argentina. Me parece que o Néstor Lorenzo estudou bem a seleção do Scaloni, pressionou a saída de bola rival em certos momentos, mas principalmente conseguiu neutralizar o meio-campo argentino, que não estava confortável em fazer aquela troca de passes habitual que a gente viu ao longo da competição. Isso não aconteceu no primeiro tempo da partida. Tanto que o John Arias acabou sendo um dos destaques do jogo como um todo, por incomodar bastante o Depou, marcar ele de perto e assim, tirar um pouco da saída de bola qualificada dos hermanos, porque o Depou é esse cara da saída de bola qualificada. E por outro lado, quem estava jogando bem nessa questão de saída de jogo era o Richard Rios, que foi outro destaque da seleção colombiana e que, com esse esquema do Néstor Lorenzo, fez com que a seleção cafeteira fizesse um grande primeiro tempo, encaixotando a seleção argentina e criando chances interessantes. Aos 6 minutos, a Colômbia chegou em um cruzamento da direita para o Córdoba, que bateu buscando a meta
e acabou trincando aí a trave esquerda. E na sequência, aos 32 minutos, o Lerma teve um chute de longa distância e obrigou o Dibu Martins a desviar para escanteio. Então a Colômbia teve um primeiro tempo melhor, um jogo vertical. O Santiago Arias, que acabou entrando ali no lugar do Munhoz, que estava suspenso por expulsão na semifinal, também fez um bom jogo. Então o primeiro tempo foi perfeito aí no aspecto principalmente defensivo, mas com boas nuances ofensivas em favor da seleção colombiana. Na volta do intervalo, depois de um show da Shakira que abalou as estruturas de Miami, não sou um crítico cultural, mas diria que foi um show bacana ali, um show pop ao estilo Anitta. Nós tivemos também um incremento de atrações 3D durante o espetáculo, foram 3 músicas ali rapidinho, né? Mas foi bom pra galera dar uma balançada, né? E até pela identificação, né, pelo fato da Shakira ser colombiana, foi um ponto bacana ali. Foi legal, né? Não tenho muito o que dizer a respeito do show, mas vale o registro aqui, foi bacana. Então depois desse intervalo um pouco mais longo aí, tanto a Argentina quanto a Colômbia puderam conversar mais, né, entre técnicos e jogadores. Na volta do intervalo a gente percebeu a Argentina um pouco mais ligada no jogo. O Di Maria entrando mais na partida, já se movimentando um pouco melhor. Ele começou no lado direito, mas viu que a situação estava difícil, acabou caindo mais para o lado esquerdo. Nessas movimentações ele acabou aparecendo bem no jogo. Mas acredito que o ponto importante para a Argentina ser um pouco mais incisiva nessa segunda etapa foi uma curiosidade. Quando o Messi acabou saindo do jogo, né? Aos 19 minutos ele sentiu, né? Ele já havia sentido no primeiro tempo e acabou saindo na segunda etapa aos 19 minutos. E nisso entrou o Nico Gonzalez. E ele foi uma peça importante no ataque. Ele caiu, aí sim, nas movimentações do Scaloni, ele acabou caindo mais pelo lado esquerdo. Foi acionado com frequência e criou boas chances ali para que a Argentina pudesse tentar vencer o jogo no tempo normal. As chances da Argentina vieram primeiro aos 13 minutos, quando Di Maria arrancou pela esquerda e bateu cruzado para o Vargas fazer a defesa. E aos 30 minutos, os hermanos tiveram um gol anulado com o Nico Gonzalez. O impedimento foi na origem da jogada, mas ele completou para o gol, só que estava impedido. Ele chegou a ter uma outra oportunidade, um cruzamento num cabeceio. O cabeceio dele acabou cruzando a extensão da área, mas acabou passando perto da trave, e com isso foi uma outra boa chegada da seleção argentina. Apesar dessa alternância de domínios, primeiro tempo melhor para a Colômbia e segundo melhor para a seleção argentina, o empate no tempo normal foi um resultado justo. Talvez 1-1 ali, né, pelas equipes terem criado algumas chances, mas foi um resultado justo porque cada equipe teve uma leve superioridade em cada tempo. Aí nós fomos para a prorrogação, e aí eu acredito que tenha sido o fiel da balança em favor da seleção do Scaloni, porque com o cansaço natural das equipes, né, a Colômbia já vinha cansando mais no segundo tempo, mas as duas equipes cansaram ao fim do tempo regulamentar, muitos atletas em fim de temporada europeia, e com isso os times cansaram. E aí entrou em cena o banco de reservas das duas seleções, né? A Colômbia tinha boas peças, Quinteiro entrou bem, o Carrascal, uma peça interessante, só que o banco de reservas da Argentina era mais qualificado, não tinha jeito. E a alteração que acabou definindo o jogo foi uma mexida tripla do Scaloni com a entrada do Paredes, do Lo Celso e do Lautaro Martínez. Tem jogadores importantes aí dentro do cenário europeu, principalmente o Lautaro Martínez, que revezou com o Álvares essa questão da titularidade no comando do ataque. Foram peças importantes, e aí nessas alterações a Argentina acabou ganhando corpo na prorrogação, por mais que assim não foi um volume tão grande, tão expressivo de chances, a gente sentia que a Argentina estava mais inteira no jogo, e isso foi determinante para o resultado final. No primeiro tempo da prorrogação já poderia ter saído o gol argentino aos 5 minutos, quando o Depou tabelou com o Di Maria, que ainda estava em campo, né? O cruzamento feito pela direita, e o Nico Gonzalez chutou para uma boa defesa do goleiro Vargas. E na sequência, depois das mudanças ali no intervalo desse trio que eu havia comentado anteriormente, aos 7 minutos, o lance cabal da partida,
em que a zaga colombiana deu uma leve desatenção, mas entrou em cena o trio que eu comentei. Primeiro, o Paredes, volantão, recuperou a bola de forma muito enérgica ali e tocou para o Lo Celso rapidamente. Aí veio a qualidade do Lo Celso, que fez o lançamento em profundidade e achou o Lautaro Martínez, que se fosse em outros tempos, na Copa de 2022, por exemplo, provavelmente perderia o gol. Mas nessa Copa América ele está provando o bom futebol que vem atuando na Inter de Milão, já era o artilheiro da Copa América e se isolou ainda mais, concretizou essa atuação ao longo do campeonato com um gol num toque na saída do goleiro Vargas. Então os 3 jogadores que entraram na prorrogação participaram, construíram um lance e aos 7 minutos do segundo tempo, Lautaro Martínez completou para o gol e definiu o jogo. Na prorrogação, após um 0-0 no tempo normal, a Argentina fez 1, a Colômbia 0, e com isso a Argentina se sagrou então bicampeã consecutiva da competição e agora se isola novamente, no caso, né, no posto de maior vencedora da competição. Estava empatada com o Uruguai, mas com esse triunfo agora se isola nessa posição. E pelo lado da Colômbia, foi uma boa atuação, uma atuação que credenciou a equipe talvez um pouquinho melhor ali nas tomadas de decisões ofensivas e acabou enfrentando uma grande equipe que é a seleção argentina, né? Vale lembrar que aquela sequência de invencibilidade, né, havia começado após um revés contra a Argentina em fevereiro de 2022. Essa tinha sido a última derrota da seleção colombiana. Aquilo, no tempo normal foi empate, mas acabou ficando uma derrota aí pelo caso de ter perdido o título na prorrogação. Então, acabou que a Argentina foi a algoz em 2022 e foi a algoz novamente nessa decisão. Mas o fato é que foi uma grande final, tirando o episódio extracampo. Foi um jogo em que as equipes tiveram ali cada uma o seu protagonismo dentro de um dos tempos, do tempo normal, né, no caso. E na prorrogação brilhou a estrela do banco de reservas, né, dos atletas que o Scaloni tinha à disposição. O elenco fez a diferença. E o Lautaro Martínez, em noite iluminada, definiu o jogo. 1-0 na prorrogação, a Argentina campeã, bicampeã, na verdade, consecutiva, da Copa América, edição 2024, nos Estados Unidos. E com isso, fechamos então o nosso passeio pela competição. O Minuto da Copa América 2024 chega ao fim. Teremos mais conteúdos aí ao longo da semana. Mas me despeço aqui do nosso Minuto da Copa América 2024, agradecendo a você que esteve conosco no Conte Verde ao longo de toda essa jornada americana. E siga o Conte Verde nas redes sociais, @ConteVerde_. Apoie o projeto que vem muito mais até 2026, quando voltaremos ao Tio Sam, aos Estados Unidos, aí sim, para a grande Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. Tá falado? Conte Verde, os caminhos da Copa América, da Copa do Mundo e das demais competições de seleções passa por aqui.